Carol, e quando ocorre um conflito que impacta na ética médica entre o que o paciente e a família querem e o que é obrigação ética do médico? Isso dá muito pano para manga no sentido, né? Nossa, equipe. E aí, o médico, pensando, eu estou falando muito do profissional médico, porque muitos diagnóstico, que, né, quem conta que a doença é uma doença grave, quem conta que é esperado que não se viva muito, a gente fala prognósticos, isso muito do conhecimento do médico, né? Se barra na ética dele, ele não tem que fazer. Né? E a gente tem resoluções do Conselho Federal de Medicina que respaldam isso. Né? Então, da minha experiência, deixa eu ver que eu me lembre alguma coisa nesse sentido, não me lembre, mas se vai contra a ética e o código de ética do profissional, ele está respaldado, ele não pode fazer. Carol, o Serginho pergunta: como se preparar emocionalmente, né? Como é que se prepara emocionalmente um profissional que lida com esse processo final de vida? Porque, né, na faculdade é assim, você deve conduzir assim, o seu comportamento deve ser esse, mas esse dever, quando a gente fala das emoções, ele não tem muito respaldo, não, Carol? Como é que o profissional lida com isso? Eu acho que, mais uma vez, acho que é muito individual, né? Porque bate diferente em cada um. Mas uma das coisas que daí a Simone acabou falando, né, também, a gente, aí pensando no cuidados paliativos, eu tenho que pensar na minha morte. Se eu não pensar na minha morte e saber também que eu vou falecer, que eu vou morrer, eu não vou conseguir. Primeiro que eu não vou conseguir cuidar do outro e ter esses tipos de conversas difícil também, né? Eu vou querer me afastar. E isso vai ser maléfico para mim, porque eu não vou querer ter contato. Então, eu acho que o principal é a gente entrar, daí cada um entra de uma forma diferente, né? Em contato com essa finitude, assim, de que eu acho que é por aí, pelo menos na minha percepção, na percepção das pessoas que conversam comigo. Porque senão, se a gente trabalha com isso no dia a dia e a gente não pensa no nosso, a gente cria um abismo, e aí é burnout, e aí eu não consigo mais lidar. Então, de alguma forma, você entrar em contato com a sua finitude. Boa noite, Lucilene. Parabéns, Carol. Parabéns para o programa. Ah, que delícia! Ó, já nos elevou para um programa. Sim. A Gislene Padilha Carol é uma excelente profissional. Parabéns por transformar essa linguagem que todos entendam. Isso é muito importante. A N está aqui. Parabéns, Carol. N Caroline. A Fernanda Diniz está falando, né, o quanto é importante esclarecer os cuidados paliativos. Passei por um processo de doença com meu pai e sinto por não ter ofertado a ele esses cuidados no processo de finitude da vida. Como é bom a gente ter esclarecimentos, não, Carol? A YouTuber User K, qual o maior desafio para o profissional da saúde na implementação dos cuidados paliativos? O que você sentiu e o que você sente nessa tua carreira, Carol, que impacta? Eu acho que é isso que a gente acabou de falar agora de conhecimento. Acho que é a falta do conhecimento mesmo sobre o que é a abordagem paliativa. Entender que não é só para pacientes na fase de fim de vida. Entender que o benefício vai além. Também está presente a abordagem na fase final de vida, mas não é só nessa fase.
que está além. E quando a gente fala de cuidados paliativos, quer dizer que tudo acabou, que não tem mais nada para fazer. Não! Quer dizer que a gente tem outros planos, mas tem cuidado sim para ser feito, para garantir a qualidade, até quando a gente conseguir dar essa qualidade, pensando nos valores da família e desse paciente. Então, eu acho que agora, com o ensinamento, eu percebo, são 10 anos de cuidados paliativos, eu percebo que essa temática está circulando mais na mídia, né? Às vezes ainda as pessoas têm um entendimento torto, mas eu percebo que antes, há 10 anos atrás, era bem pior. Eu percebo que tem uma abertura, as pessoas às vezes já vêm sabe, com outros tipos de perguntas mais elaboradas, porque já tem uma noção do que é. Não é um estranhamento como eu sentia antes, circulando pelo hospital. Então, acho que a falta de conhecimento dentro do hospital mesmo, eu não estou falando do leigo, estou falando dos profissionais dentro de um hospital, foi uma grande barreira, né? E agora a gente incentivando a educação lá dentro do hospital, a gente tem um pessoal que super contribui com a gente, e aí as portas foram se abrindo porque elas realmente eram fechadas por conta da falta de conhecimento. Alan diz, espetacular conteúdo, parabéns, Carol. A Marilene tem uma pergunta. Boa noite, Marilene. É importante, Carol, um suporte religioso para cada paciente? É importante, ou vocês profissionais dos cuidados paliativos, vocês sentem que a fé, a espiritualidade desse paciente contribui para o bem, ajuda? É importante o suporte religioso se isso for um valor do paciente e da família. Tem paciente, tem família que não tem esse valor, e está tudo bem, né? Aí, nessa outra situação que a Abigail falou, quando o paciente, a família, tem esse valor, eu percebo duas situações diferentes que eu já vivenciei, né? Situações que eu já vivenciei. Uma fé muito grande, trazendo uma resiliência, e aí é muito positivo no enfrentamento todo desse sofrimento. E é uma fé trazendo revolta, que daí não é positivo, né? E aí deixa tudo mais difícil. Então, essa questão vai dependendo muito de como cada família tem esse manejo, tem esse entendimento. Eu já vi trazendo um pouco mais de sofrimento por conta da interpretação, e outras famílias trazendo resiliência e auxiliando no enfrentamento da perda e dessas situações difíceis. Como tudo que diz respeito ao ser humano depende, né? É isso mesmo, é isso mesmo.